Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Peterson e espero que todos sejam muito bem-vindos ao canal Futebol com Pet. Já peço desculpa a vocês que a voz não está 100%, a gente não tem também todo um equipamento, né? É uma coisa que eu tô começando por agora, então pode ser que vocês vão ouvir, né, o cachorro do vizinho aí também, mas tô aqui para falar sobre o que eu achei da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E já adianto para vocês que para mim não tem terra arrasada. Eu assisti muitos vídeos de influencers, jornalistas após o jogo ontem também, né, para ver o que eles acharam, ver se eu concordava com alguma coisa, e muita coisa também eu acabei discordando, né? Então, para mim, eu não acho que foi tudo horroroso, mas, claro, acho que o jogo do Brasil foi muito abaixo, né, da nossa expectativa. A gente sempre espera que o futebol brasileiro seja um futebol alegre, para frente, ofensivo e o principal, que traga as vitórias, né? Mas a gente também tem que colocar em consideração o adversário do Brasil, né? Marrocos, desde a Copa passada, fez uma excelente campanha e durante esses 4 anos também eles vêm numa toada muito boa. Categorias de base também é sensacional, eles estão chegando direto nos campeonatos de categoria de base, né? Então eu acredito que o adversário que a gente teve ontem era bem difícil também, e acredito que não vai entregar, acredito que vai classificar, e no mata-mata não vai entregar classificação fácil para nenhuma seleção, seja França, Espanha, Alemanha, quem for. Mas, na minha opinião, eu achei, claro, coletivamente, o Brasil não foi 100%, mas a gente tem espaço para melhoras. A gente tem jogadores interessantes e é aí que eu peco, que eu acho que foi um pouco do erro do Brasil. Teve muitos erros individuais, né? O Casemiro, que é uma liderança para a gente, fez um jogo muito abaixo, acabou saindo, né, no intervalo do jogo, talvez por conta do amarelo, mas eu acho que também muito pelo rendimento que ele estava tendo dentro de campo. O Ibañez ali na lateral, eu acho que é o jogador que tem que ser pelas opções que a gente tem. Mas ali no primeiro tempo eu acho que ele estava querendo fazer a mesma função do Wesley. Acredito que o Ancelotti, né, por conta de estar vindo com esse estilo ali, com o Wesley muito agudo na lateral direita, ele tentou fazer com o Ibañez e a gente já viu que não dá certo, né? O Ibañez ia para frente, tentava atacar, tentava chegar na linha de fundo, mas ficava uma avenida ali nas costas dele, né? O Igor Thiago também, na minha opinião, teve 2 falhas, digamos assim, que não pode acontecer, né? Ele perdeu 2 gols, na minha opinião, para um centroavante de Copa do Mundo, não pode perder, ou pelo menos tem que guardar um. Aquele de cabeça ali, ele estava sozinho, não tinha nenhum zagueiro para atrapalhar, para incomodar ele, então ali para mim é um gol imperdível. E o outro que ele saiu cara a cara, chutou, o goleiro fez a defesa, mas na minha opinião chutou em cima do goleiro, então eu acho que pelo menos um desses ele tinha que guardar. Rafinha para mim um pouco abaixo, mas também acho que, né, a gente sempre cobra que os jogadores joguem na seleção que eles jogam no clube. Mas fica muito difícil quando você vai para a seleção e não joga na posição que você joga no teu clube. Então, né, saiu um pouco ali da posição, na minha opinião, foi um pouco abaixo. Vinícius Júnior fez um jogo bem legal, não vou dizer que foi um baita jogo, mas fez o que a gente espera dele, né, decidiu numa jogada, pegou a bola, foi para cima. A jogada que a gente acostuma ver ele fazer no Real Madrid, né? Então, acredito que o Vini foi um ponto positivo, que a gente também cobra ele muito. O Paquetá, na minha opinião, teve muitos erros de passe. Eu acho que ele dá uma dinâmica legal para o jogo, mas ontem muitos erros individuais. Até o Bruno Guimarães mesmo, após o jogo, deu uma entrevista falando sobre o campo seco, que atrapalhou um pouco eles, né? Então, a gente, como também, né, não é um jogador profissional, a gente às vezes não tem essa noção, né, da diferença que é jogar num campo molhado, jogar num campo seco ali, né? Mas, e daí, na minha opinião, né, uma injustiça que pode ser que aconteça com o Endrick.
Eu acho que Copa do Mundo a gente tem que colocar os melhores, a gente tem que colocar quem está melhor em campo. E, cara, ele tem uma estrela sensacional. E uma coisa que eu não consigo entender, que parece que sempre aqui no Brasil, ele tem que amadurecer, ele não está pronto. Mas daí a gente vê ontem mesmo, no nosso adversário Marrocos, tinha um meio-campo que eu peço desculpa a vocês, mas não vou lembrar o nome dele, que jogou a Copa do Mundo, acho que foi ano passado, sub-20 por Marrocos, jogou de titular, cara, e parece copiar, já jogou 3 Copa do Mundo, vestiu ali, tava em tudo, aonde a bola tava, ele tava ali marcando, desarmando, ajudando a criar jogadas, né? A gente tem o exemplo também do Lamine Yamal na Espanha, que com 16 anos já estava jogando uma Eurocopa como titular, e eu não consigo entender por que a gente nunca consegue. Agora o trem aqui também para me ajudar, né? Mas eu não consigo entender por que no Brasil parece que a gente sempre tem esse entrave com os jogadores mais novos, né? Então, na minha opinião, eu acho que o Endrick poderia ter entrado como titular pela fase dele. Tive que fazer uma pausa, pessoal, que o barulho do trem tava demais, né? Ainda tá passando ali. E mais uma vez já peço desculpa a vocês, pois criei esse projeto aqui nessa intenção de fazer um canal falando sobre futebol, né? Mas confesso para vocês que eu e meu celular aqui, né, não tenho nenhum equipamento ainda. Quem sabe para frente eu vai entendendo mais, né, os equipamentos, vendo o que funciona melhor. Mas enfim, não estou aqui para falar disso. Então, retornando, eu não consigo entender porque que o Endrick, né, tem esse entrave, sendo que, tipo, mas o Lamine Yamal entra e decidiu jogo para a Espanha. Pô, o Endrick já cansou de decidir jogo para o Brasil, né? Teve um jogo lá em Wembley, Brasil e Inglaterra, ele entrou e fez o gol do Brasil. O Brasil ganhou de 1-0, né? Nos amistosos agora também contra a Croácia, o Brasil estava empatando de 1-1, ele entrou, sofreu o pênalti, fez a jogada do terceiro gol do Brasil. Então eu confesso para vocês que não consigo entender. O Igor Thiago, na minha opinião, eu até concordo com a convocação dele, né? Mas porque eu acho que ele tem um estilo de jogo diferente do Endrick. Ele é mais aquele centroavante robusto, forte fisicamente. Então eu acho que é interessante ter esse tipo de jogador no elenco, né? Mas para um segundo tempo. Você tá ali, tá tentando fazer as jogadas pelo meio, não tá indo. Então, tipo, pô, vai começar chuveirinho dentro da área. Pô, coloca ele para ganhar uma bola lá aérea, para às vezes fazer a parede, proteger, dar mais tranquilidade ali pro Brasil, né, fazer o seu ataque. Então eu acho que o Igor Thiago é um jogador para segundo tempo, para aquele jogo amarrado, para aquele jogo truncado, né? Então, na minha opinião, o Endrick deveria ser titular. Claro que depois do jogo é sempre fácil a gente falar, né? Talvez se o Brasil tivesse ganhado com o gol do Igor Thiago, ia estar todo mundo aqui feliz, todo mundo falando que o Igor Thiago tem que ser o titular. Mas, na minha opinião, para dar um geralzão aqui, é isso. Eu acho que muita gente falando, Marrocos é muito acima do Brasil e tal. Só que, cara, Marrocos é aquilo ali. Fez um jogo legal, fez um jogo ok, mas é aquilo, não tem mais espaço para evoluir. E o Brasil tem muito espaço para evoluir. Então é nisso que eu acredito. Uma coisa também que eu fiquei muito feliz foi as entrevistas pós-jogo, né, dos jogadores e principalmente do Ancelotti, mostrando que eles podiam muito bem, Marrocos vem numa atuada muito boa, vem numa preparação muito boa. Então, a gente pegou um adversário forte, conseguimos um empate e tal, porque até se você for ver nas estatísticas, não foi tanta diferença assim, né? Então, e muitos técnicos brasileiros usam isso, né? Às vezes o time não joga nada e eles vêm com algumas teorias ali, mas isso, mas aquilo. Então, eles se mostrando bem indignados com o jogo que eles fizeram. Então, eu acho que isso pode ser positivo para o Brasil, para os próximos jogos. Tive que fazer mais uma pausa aqui por conta do barulho externo, pessoal. Mas, então é isso.
Eu fiquei muito contente, né, com as entrevistas dele, mostrando a indignação deles do primeiro tempo que fizeram, que para mim foi muito abaixo, né? Então eu acho que isso é um ponto positivo para eles poderem trabalhar agora durante essa semana e agora também, né, vindo 2 jogos mais tranquilo para quem sabe ir contra o Haiti, fazer uma vitória bem tranquila, pegar confiança, pegar a Escócia, que na minha opinião é um time um pouco superior ao Haiti, né? Fazer mais uma vitória, pegar confiança e chegar no mata-mata ali com tudo ajustadinho e quem sabe trazer esse hexa pra gente. Então, essa foi a minha opinião sobre a estreia do Brasil. Peço a vocês aqui, ó, deixe sua opinião, o que você achou do Brasil, gostou, não gostou, acha que não tem mais jeito, acha que dá para ajustar ainda. Curte esse vídeo, compartilha, manda pro amigo e, como eu falei, deixa sua opinião aqui, fechou? Vamos para cima então e sexta-feira tem Brasil e Haiti.